Então, vamos iniciando o nosso estudo de hoje, que se presta a estudarmos o Evangelho por Emmanuel e comentários às cartas de Paulo. Este livro que serve de base. Eu não sei se todos os participantes possuem este livro, mas hoje nós abordaremos as páginas 52 e 53 deste livro. Mas antes disso, vamos então fechando os nossos olhos físicos, materiais, abrindo os olhos do coração, os olhos da alma, para agradecermos este momento que nos reúne a todos para mais um estudo. Estudo este que faz parte de uma das atividades oferecidas pela Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, neste momento, vamos nos ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, para que a nossa mente e o nosso coração possam estar preparados para assimilar, internalizar, mas, sobretudo, praticar o que aqui estamos estudando, aprendendo. Não vamos nos esquecer do nosso copo com água, pode ser uma garrafinha, uma jarra, enfim, mas algum recipiente com água para que durante todo o nosso estudo esta água possa ir sendo energizada, fluidificada pelos benfeitores espirituais que já se acercam de cada um de nós, partilhando desses momentos tão importantes e sublimes, que é estudarmos o Evangelho de Jesus através das cartas de Paulo, dos comentários sempre oportunos de Emmanuel. Assim, elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial, oremos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, a nossa atividade se presta a estudar as cartas de Paulo, o grande apóstolo de Jesus, que embora não tenha tido este convívio como outros apóstolos, não teve esse convívio com o Mestre Jesus, porém, em sua estrada de Damasco, ele se converte a tal ponto de abandonar as suas crenças em Moisés para aderir. E tamanha foi sua adesão que ele muda toda a sua rota, a sua jornada, voltando-se para Jesus, para a luz do mundo e disseminando todo aquele conhecimento que já lhe era peculiar, uma vez que ele era um fariseu de inteligência brilhante, fugaz. Então, estudar Paulo é estudar o Novo Testamento, é estudarmos Jesus. E hoje, como eu já havia adiantado, nós estudaremos as páginas 52 e 53 da nossa obra básica aqui, que são os comentários às cartas de Paulo. Então, nós leremos o seguinte versículo, Romanos 3, capítulo 3, versículo 13. Sua garganta é sepulcro aberto. Vamos à leitura. Sepulcros abertos. A leitura que faremos agora, ela está contida na obra Fonte Viva, no capítulo 51. Sepulcros abertos, portanto, é de autoria de Emmanuel, através da psicografia
de Francisco Cândido Xavier. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que têm a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo, se instalam no império escuro do eu, olvidando, ou seja, esquecendo as obrigações que nos situam no reino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo de cerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças de pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, em vez de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a confiança contra a prosperidade de santificação por onde passam, crestando, ou seja, queimando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaliço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Então, este é um texto de Emmanuel, através da psicografia de nosso querido Chico Xavier, e que servirá de base para o nosso estudo de hoje. Então, o nosso estudo iniciou-se com aquele versículo, Romanos 3,13. Sua garganta é sepulcro aberto. Então, vamos iniciar o nosso estudo procurando saber o significado da palavra sepulcro. O que é um sepulcro? Muitos de nós sabemos, mas se porventura alguém não saiba, sepulcro é a sepultura, é o túmulo, e ao tempo de Jesus, catacumba, e que contém os despojos do corpo humano. Então, quando Paulo se refere que sua garganta é sepulcro aberto, quer dizer, então, que este sepulcro é simbolizado através das palavras que são emitidas através das nossas cordas vocais. Então, que sepulcros abertos são esses? Imaginemos um túmulo aberto, a podridão. Mas, sem dúvida, isso é uma figura muito forte, simbolizando que esta podridão, ela é advinda do resultado das nossas ações, com base em nossas imperfeições morais.
portanto, este sepulcro aberto, todo esse mau cheiro fétido, mas isso é simbólico, porque certamente Paulo não estava falando do odor de, por exemplo, uma infecção na garganta, ou quem tenha mau hálito, não é disso que ele está falando. Ele está falando do teor das nossas palavras, como falamos, com que intenção queremos ajudar ou, pelo contrário, queremos destruir. Sabemos que a palavra é um poderoso meio de comunicação entre os seres humanos. Inclusive, é o que nos destaca, o que nos diferencia de nossos irmãozinhos do reino animal inferior. Nós temos a linguagem, nós nos comunicamos. A palavra pode ser escrita, pode ser falada, mas creio que neste versículo de Paulo, Romanos 3,13, ele fala da garganta. Portanto, ele nos fala do poderoso meio de comunicação através de nossa fala. E há uma frase no texto que foi lido e que serve de base para o estudo de hoje, em que Emmanuel diz que aqueles que têm a garganta como um sepulcro aberto queixam-se de tudo e de todos. Então, estão sempre descontentes, estão sempre em desacordo com o que acontece à sua volta. Então, quando Emmanuel diz que se queixam de tudo, tudo seriam das circunstâncias, dos fatos, da vida em si mesmo. E queixam-se também de todos. Estão sempre dispostos a ver o pior lado de seu semelhante. As boas ações são sempre vistas com reserva. Mas qual será a segunda, a terceira intenção de fulano está cometendo esse bom ato? Então, são assim os nossos irmãos que assim procedem, utilizando-se do poderoso meio da fala, não para construir, mas tão somente para desagregar, destruir. Numa palavra, esses irmãos estão sempre pessimistas, desanimados, nunca estão satisfeitos ou felizes, nunca estão em paz com a própria consciência. Então, o que percebemos que falta nos irmãos que se utilizam da fala para atrapalhar, para prejudicar, para difamar, para destruir, o que lhes falta é, sobretudo, o sentimento da gratidão. A gratidão é um sentimento que deve permear a nossa existência, seja na Terra, enquanto encarnados estamos, mas também em nossa jornada espiritual. A gratidão pelo Pai Celestial de nos conceder a oportunidade de refazermos a nossa jornada em busca da luz. Estudamos em aulas anteriores que o fato de termos o dom da visão, o dom da audição, do olfato, do paladar, do tato, são presentes, são bênçãos que o Pai Celestial nos concede e, creiam-me, é o suficiente para termos sucesso em nossa empreitada terrena. Porque a todas essas bênçãos que o Pai Celestial nos forneceu, precisamos juntar a nossa boa vontade de obter conhecimento, conhecimento material,
que são estudados, fornecidos nas escolas do mundo, mas também o conhecimento espiritual, o conhecimento de nós mesmos. Lembremos das palavras de Sócrates, um grande sábio da antiguidade, quando nos exorta naquela frase tão famosa: conhece-te a ti mesmo. Então, a grande jornada do conhecimento leva-nos à nossa intimidade. Então, o sentimento de gratidão que deve permear a nossa existência é um antídoto natural contra o pessimismo, o rancor, a mágoa, a tristeza, a revolta e todos os demais sentimentos negativos que, se nós não tomarmos este cuidado de reconhecer que devemos ser gratos por tudo e por todos em nossa existência, nós cairemos na cilada de reclamarmos de tudo, de fazermos exigências descabidas para sermos felizes. O texto menciona também o império escuro do eu, que se contrapõe ao império claro, cheio de claridades, que é o império do nós. O império do eu é o império do egoísmo, do orgulho, que centraliza a minha existência somente no que eu quero, no que eu gosto, no que me dá prazer, no que me beneficia. Mas o império do nós, que é cheio de claridade, nos faz ver a necessidade do nosso próximo. E através de nossa fala, podemos colaborar, podemos auxiliar com o nosso próximo. Depende da forma como nós nos apropriamos da palavra. Por isso é tão importante estudarmos, para que a nossa palavra seja positiva, seja amorosa e que alcance o objetivo por nós traçado. E, para isso, eu vou contar uma historinha e, se der tempo, eu conto mais uma. Será que a palavra tem poder? Então, eu vou ler para vocês uma historinha que nos fala do poder da palavra. Após a leitura da história e breves comentários, passarei a palavra para quem quiser comentar e nos ajudar, porque esse estudo é coletivo, não é verdade? Então, vamos ao poder da palavra? Um orador foi convidado a falar sobre o poder da palavra. Quando ele vai iniciar e discorrer sobre o tema, um participante levanta a mão e diz: com licença, não é porque eu vou dizer felicidade, 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 que irei me sentir melhor. E não é porque eu vou dizer desgraça, 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 que irei me sentir menos bem. Não são mais que palavras. As palavras são isso mesmo, sem poder. O orador responde: cale-se, seu idiota. Você é incapaz de compreender o que quer que seja. O participante está paralisado. Ele muda de cor e prepara-se para replicar, ou seja, responder agressivamente. Neste momento, conciliador, o orador levanta a mão. Perdoe-me, não queria magoá-lo. Rogo que aceite as minhas mais sinceras desculpas. O participante acalma-se. Os outros participantes da plateia murmuram e há agitação na sala. O orador intervém. Vocês têm a resposta à questão colocada. Algumas palavras desencadeiam dentro de nós a raiva e a cólera. Outras possuem o condão de nos acalmar e consolar. Compreendem melhor agora
o poder da palavra? E certamente, depois desse belo início, que o orador pôde desenvolver brilhantemente o tema sobre o poder da palavra. A palavra tem poder e muito. Então, segundo essa pequena historieta, a palavra pode acalmar, consolar, mas, por outro lado, ela pode irritar, conclamar-nos a ações voltadas para o mal, pode nos deixar nervosos. Então, a palavra tem muito poder. E neste momento, eu vou passar a palavra para que outros participantes desse grupo possam expressar a sua opinião, a sua posição, diante do que foi argumentado, diante do texto base de Emmanuel, Sepulcros Abertos. Esse é o tema de hoje. Eu passo a palavra, eu pediria para a Alessandra, para iniciar, né? Ou a Alessandra, ou a Carla, a Luciene, não sei se ela está aqui hoje, eu acho que sim, eu não consigo ver. Mas quem quiser, pode iniciar, eu vou aqui fechar o som, tá bom? Alô, oi, boa noite a todos. A palavra, ela eleva a pessoa ou rebaixa, né? Nós não devemos ficar falando no momento que a gente está irritado, no momento de cólera. Pois se a gente fala no momento que a gente está irritado, no momento de cólera, a gente fala muita coisa que a gente se arrepende para o resto da vida. A gente falta com a indulgência ao nosso semelhante, né? E fica arrependido, e às vezes não tem mais como consertar. Só isso por enquanto. Boa noite a todos. Roseli, muito bem colocado. Porque quando estamos irritados, bem diz o ditado, contemos até 10. Por quê? Para serenarmos o nosso coração. Porque num ímpeto de cólera, de nervosismo, de fato, o que a Roseli falou, acho que todos nós já passamos por experiências semelhantes, onde, num momento em que estamos desequilibrados emocionalmente, falamos coisas das quais certamente nos arrependeremos depois. Passo a palavra. Boa noite, Vânia, boa noite, grupo. Assim, eu penso, né, Vânia, que a gente pode se dizer qualquer coisa, desde que ele passe pelo filtro do amor. Então, a gente pode fazer uma correção, a gente pode pontuar certas coisas, mas quando se tem amor, a gente não fere. Então, nós precisamos primeiro refletir para depois falar, porque eu acho que isso tem essa importância, e até mesmo no timbre, no seu tom de voz, no seu jeito de abordar, eu acho que tudo isso a gente aprende com o tempo. Se a gente vai aprendendo a dosar assim, o nosso emocional, nós vamos também aprendendo a conversar, né? A dialogar, usar a palavra com muita sabedoria, né? Com certeza. Mais alguém? A Luciene está participando hoje? Oi, Vânia, boa noite. Gostaria de ouvir as suas considerações a respeito do tema. Enquanto eu lia né, um pouquinho antes, eu estava lendo, né, o texto hoje. E aí, assim, a primeira palavra que chama a atenção da gente, pela força, é sepulcro, né? Aí quando a gente imagina um sepulcro, né, a gente imagina que é um túmulo aberto. E aí a gente imagina, como você falou, né, matéria em decomposição, aquela cena horrível. Mas se a gente for olhar assim friamente, o que é um sepulcro, né, um túmulo? O que tem lá dentro? Né? Nada mais do que matéria orgânica inerte. E quando a gente fala, né, que um sepulcro aberto, que você deixa vir para fora aquilo, é quando você se liga puramente no material, na sua percepção do mundo, só pela visão da matéria.
né? E como até a Alessandra falou, sem passar pelo filtro do espírito, do amor, né? Da razão. Então, até a Roseli falou, no momento de raiva, né? A gente joga para fora aquilo que está ali, né? Puramente, puramente material, né? E essa questão da palavra, da força da palavra, ela é tão grande. Eu até, esses dias, estava comentando com o Wilson, né, numa pessoa da nossa relação, que ela, assim, muito pessimista. Eu também já fui uma pessoa pessimista. Mas essa pessoa, assim, ela é pessimista ao extremo. Qualquer situação, ela vê o lado negativo. E, assim, além dela ter essa postura nociva para quem está próximo, ela se envenena também, né? É como se a gente não só abrisse a garganta, né, e tirasse o que está dentro do sepulcro, mas como se a gente se enterrasse dentro do próprio sepulcro da matéria, porque aquela pessoa ela fica só girando em coisas negativas. Olha, mas essa inovação ela vai trazer fome, vai trazer desemprego. Olha, eu vi essa notícia, não tem jeito, não adianta fazer nada. Assim, aí a gente tenta colocar, mas como não adianta fazer nada? A gente sempre pode fazer alguma coisa, mesmo dentro do nosso próprio círculo, um pouquinho. Ou então, se aquilo está te trazendo tanta satisfação, o que você está fazendo para mudar, né? Ao invés de só reclamar da situação. Tem muitas maneiras da gente mudar uma situação que nos traz contentamento, né? E normalmente as pessoas que ficam só reclamando, elas ficam só na palavra, elas não agem, né? A gente deixa de agir porque a gente está perdendo só o tempo vendo o lado negativo, só reclamando, isso não adianta fazer nada, quando a gente se esquece que a gente não precisa fazer grandes atos, né? Uma pessoa que você ajuda, ou uma palavra amiga que você dá, né, como a Alessandra falou, com cuidado, com cautela, uma orientação, você já está mudando alguma coisa, né? E essa mudança, ela é contagiosa, assim como aquela palavra negativa também é contagiosa. Então, acho que no texto, muito do que acho que o Paulo traz é isso, né? Da gente se contaminando com a negatividade. E essa negatividade se espalhando, né? Ela vai fazendo com que mais pessoas entrem naquela sintonia negativa, você vai atraindo, né? Você vai vibrando negativamente, você vai atraindo pessoas na mesma vibração negativa, e você não consegue mais sair, vira um ciclo vicioso. Então, eu acho que essencialmente o que me chamou a atenção no texto foi exatamente isso, da gente se prender muito ao material, ao imediatista, e não ver além da matéria, né? Não ver o espiritual, que isso tudo é transitório, e fazer aquilo que a gente pode para melhorar, sim. A gente vai ter momentos de se sentir mal? Vai ter, mas só o fato da gente não abrir a porta do sepulcro, né? Da gente se calar, da gente repensar, eu acho que a gente consegue sair desse ciclo negativo. Obrigada, Luciene, pela colaboração, pela participação. E eu gostaria de convidar a Carla para também participar. Pode Boa ser, Carla? noite, obrigada. Eu estava aguardando, né, o momento de poder só acrescentar que a palavra, ela tem um poder tão grande que ela é capaz de transformar uma vida, né? Porque quando nós estamos em sala de aula, nós já tivemos a oportunidade de ter alunos com uma autoestima muito baixa e inseguros, e com o seu incentivo, com a sua valorização das pequenas conquistas dele, ele vai se tornando confiante. E, além de tudo, ele também vai atraindo a atenção dos companheiros de sala, que começam a perceber
que a professora vê naquela criança, naquele coleguinha, algo que ninguém vê, né? E você é capaz, através do seu incentivo, da sua palavra, elevar a autoestima da criança e trazer essa confiança que a faz crescer realmente, né? Então, eu usei o exemplo da criança, porque nós vemos que existem muitas crianças que dentro do lar sofrem com palavras muito pesadas, com, com profecias muito tristes através da palavra, né? E que essas palavras fazem o ser humano acreditar na incapacidade dele, né? E todos temos potenciais, né? Então, essas crianças, quando vão para a escola, o professor que tem uma sensibilidade maior, porque além da sua técnica, do seu estudo, já é também uma alma predestinada para aquilo, eu vejo assim, porque os professores, eles têm essa sensibilidade de ir buscar naquele aluno que está ali tímido, encolhido, através do incentivo, da palavra, que é a forma que nós temos, né, de levar informação, de levar conhecimento. E a mesma coisa no centro espírita, através das palestras, né, a pessoa que faz a palestra, ela usa o recurso da palavra, então essa garganta, ela tem que ser um jardim, que exale um perfume, né, que traga luz, que traga alegria. Existem pessoas que são capazes disso, né, de levar alegria, de levar luz com suas palavras, e esperança, né, tudo através da palavra. Então, esse texto, ele mostra que o nosso poder é muito grande, através da palavra, né? E que o nosso silêncio, ele é mais valioso ainda quando não temos nada de bom a acrescentar para ninguém, né? Então, que fechemos esse sepulcro 7 palmos abaixo, com uma tampa bem firme, e que nos calemos, já que não podemos acrescentar nada de bom com as nossas palavras na vida de alguém, né? E achei, assim, muito lindo esse texto, porque muitas vezes somos impulsivos, né? Como seres humanos erramos, nos deixamos levar por momentos em que estamos nervosos, estamos raivosos, e que depois nos arrependemos demais, né? Nos arrependemos muito. É para se pensar, para se refletir, e acho que o maior progresso que um ser humano pode conseguir é saber usar sabiamente suas palavras, coisa que quem fala muito, às vezes se perde, né? Por isso que eu digo, é uma conquista que meu espírito pretende conseguir um dia, conseguir esse autocontrole, né? Mas muito bonito o texto. Obrigada pela colaboração. E pegando um gancho com a fala da Carla, ela que é uma educadora, uma professora, a Alessandra também, eu também passei pela educação, fui professora, tive a oportunidade. Então, nós sabemos que a educação é fator determinante para que possamos nos expressar melhor, mas é muito mais como falamos do que o que falamos. E quando a Carla fala do professor, da professora, eu lembro do maior professor da história, intitulado O Mestre Jesus. Ele tanto sabe do nosso potencial que um dia disse-nos a todos: vós sois luzes. Olha, que palavras confortadoras, que esperança traz ao coração de todos nós. Vós sois luzes, façam brilhar a vossa luz. E disse-nos ainda mais: tudo que eu faço um dia podereis fazer o que eu faço e muito mais, dando-nos a entender que a nossa jornada rumo à luz
vai nos oportunizar grandes feitos, saberemos muito, continuando a viver a nossa existência, seja num plano material, seja num plano espiritual. E tenhamos a certeza, nós só nos livraremos das rodas das encarnações quando o mundo material nos ensinar tudo que devemos aprender. Mas, para isso, nós precisamos ter a boa vontade de aprender. Precisamos seguir as pegadas do Mestre Jesus, ou seja, seguir os seus ensinamentos, sair, como diz Emmanuel, do império escuro do eu, para adentrarmos ao império de nós. Nós, cada um de nós, fazemos parte da grande família planetária. Enquanto nós nos atermos somente ao nosso estreito grupo familiar e no máximo de amigos, nós não conseguiremos nos livrar do orgulho e do egoísmo que ainda resistem em nossos corações. Então, a lição nos convida a educar a nossa voz, não somente no tom de voz, mas como falamos, com que intenção nós falamos. Falamos para ajudar? Falamos para ferir? Para humilhar? Para espezinhar? Qual é o nosso objetivo ao usar o dom da palavra? E existem maneiras de falar as coisas. Como eu disse, eu vou contar mais uma historinha. Eu contei ontem na Casa Espírita essa história. Não sei se alguém ouviu ontem, mas eu acredito, não sei. Eu acredito que não, mas vão ouvir novamente, se for o caso. A historinha tem por título Maneiras de Falar as Coisas. Eu vou ler a historinha, vou fazer um breve comentário e, novamente, abrirei a palavra para aquele que quiser fazer uso, aquela. Maneiras de falar as coisas. Certa feita, um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. Que desgraça, senhor! Exclamou o adivinho. Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. Mas que insolente! Gritou o sultão enfurecido. Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui! Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o mesmo sonho. O adivinho, após ouvir o sultão com atenção, disse-lhe: Excelso Senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes. A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando esse segundo adivinho saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse, admirado: Não é possível, a interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo porque ao primeiro ele pagou 100 moedas de ouro, 100 açoites, e a você pagou com 100 moedas de ouro. Lembre-se, meu amigo, disse o adivinho, que tudo depende da maneira de falar. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação, muitas vezes, depende a felicidade ou a desgraça, a guerra ou a paz.
que a verdade deve ser dita em qualquer situação, não resta dúvida, mas a forma como ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas, se a envolvermos em delicada embalagem e a oferecemos com ternura, certamente será aceita com facilidade. A embalagem, neste caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. Então, veja, nessa história, os dois adivinhos foram chamados para interpretar o sonho do sultão. O primeiro achou que o sonho era uma desgraça. Mas, em essência, tanto o primeiro quanto o segundo adivinho disseram as mesmas coisas, ou seja, que cada dente perdido simbolizava um parente, um familiar do sultão que pereceria, que desencarnaria. Porém, o primeiro adivinho viu nisso uma desgraça, e o segundo, uma grande felicidade. Afinal de contas, o sultão haveria de sobreviver a todos os seus parentes, teria, portanto, uma longa vida pela frente. Então, nós percebemos que, embora em essência tivessem falado a mesma coisa, a forma da abordagem foi completamente diferente. Então, existem, sim, maneiras de falar as coisas, e como o texto ressalta, não há dúvida de que a verdade deve ser dita, mas com jeito, com carinho, com ternura e, sobretudo, com um desejo sincero de auxiliar o nosso próximo. Eu passo a palavra. Quem ainda não se manifestou, que o faça, ou quem já falou pode falar novamente, sem problemas. Oi, Boa Vânia. noite. Não sei, alguém falou? Eu posso falar? É a Leilane? Sou eu. É a Leilane? Isso. Oi, Leilane, pode falar. Eu vou fechar meu... Então, falando sobre comunicação, que como vocês falaram, é um desafio enorme que o ser humano vem tentando aperfeiçoar nos seus dias. Eu confesso que eu estou trabalhando nisso. Eu lembrei de Jesus, né? Quando ele via aquela multidão, geralmente ele se expressava através das parábolas, né? Por quê? Muitos que estavam ali, eles estavam apenas curiosos, estavam com o coração endurecidos. Então Jesus, ele usava as parábolas para explicar de uma forma mais branda, com amor, com carinho, e deixava eles todos pensativos no que ele queria dizer, né? Era isso que eu queria falar. Obrigada. Nós que agradecemos a sua contribuição. De fato, Jesus, ele se utilizava das parábolas com o público em geral, que não tinha ainda condição de alcançar o teor dos seus ensinamentos. Então, as parábolas eram um meio para atingir o objetivo, que, como a Leilane colocou, era de sensibilizar, de levar aquele público a uma reflexão tão necessária para a sua transformação moral. Entretanto, junto aos seus discípulos, que com ele conviviam mais estreitamente, ele já se utilizava de outras técnicas, não é verdade? Tem mais alguém que gostaria de falar? Eu passo a palavra. Boa noite para quem eu não tinha cumprimentado. Eu creio que as pessoas, pelo menos a maioria delas, elas dão aquilo que elas têm, né?
Eu vejo nessas pessoas que costumam ser amargas, que costumam ser pessimistas, que costumam deixar a todos à sua volta nessa situação ruim de se sentir para baixo, eu vejo nessas pessoas que elas são pessoas tristes, são pessoas amarguradas, são pessoas que elas não têm condições de dar nada além disso para outra pessoa, elas estão precisando de mais carinho, de mais amor, de mais compreensão. Então, elas dão aquilo que elas têm. Eu conheço pessoas que tratam a outra de uma forma rude e que deixa essas pessoas entristecidas, magoadas, carregam traumas. E já conheço outras que, pela delicadeza de tratar a todos, deixa todo mundo encantado, deixa todo mundo bem, todo mundo quer estar por perto, né? Então, essas pessoas que são desse jeito assim, tristes, né, que passam essa negatividade, elas precisam de nossa atenção, precisam mais da nossa atenção do que aquelas pessoas que a gente gosta de estar perto, né? Só isso. Bem lembrado, Cidinha. Realmente, aquelas pessoas que são tristes, amarguradas, silenciosamente, na intimidade de suas almas, elas nos pedem socorro. Elas querem alegria, porque elas não possuem. Como bem lembrou a Cidinha, né? Cada um só pode oferecer o que tem em sua intimidade. Então, aquele que tem tristeza, pessimismo, dor, revolta, o que é que ele vai oferecer para o mundo? Aquilo que está em seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, é tão importante, ao vermos, né, ao entrarmos em contato com irmãos que estão nessas situações, como nos lembrou a Cidinha, que possamos ofertar a migalha da alegria, do carinho, do afeto, do amor, que possamos olhar para os nossos irmãos com esses olhos do bem, da alegria. E eu passo a palavra, porque ainda tem um tempinho para a gente comentar essa questão dos sepulcros abertos. Todos nós, certamente, temos aqueles dias em que não estamos nos nossos melhores dias, mas aí é que nós temos que ter fé, ter confiança que nós somos capazes. Afinal de contas, sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Desta forma, todos nós somos inteiramente capazes de lidar com os reveses que acontecem na nossa vida. São obstáculos, são desafios naturais que estão postos para que nós aprendamos a superá-los e, assim, avançarmos em intelectualidade e moralidade. Passo a palavra. Boa noite a todos. Oi, Desculpe a voz aí, que eu acho que eu estou gripada. Falando a respeito da palavra, no livro Palavras de Vida Eterna, tem umas 2 ou 3 mensagens lá que vem falando a respeito da palavra falada e escrita. Então, aquele que tiver oportunidade de estar lendo também é muito enriquecedora para nós. Eu estava ouvindo o comentário da Luciene aqui, igual ela falou, né? Pessoas que falam, né, só coisas desagradáveis. E acabei de ouvir você, Vânia, falando, realmente, no dia que nós estamos com os nossos sepulcros abertos. Porque, assim, principalmente nós que já temos uma semana de evangelho, como diz o Emmanuel, para que a gente nos vigie,
né? Tenhamos essa vigilância em nós mesmos, e prestar atenção nas nossas palavras, na nossa conduta, no que a gente está falando, porque às vezes realmente a gente fala sem pensar. E eu estou aqui na Casa Maria de Nazaré, eu falei, deve ser inspiração, né? Eu vim trazer o Pedro e estou aqui na sala do seu João, aqui. E aí tá vindo, enquanto vocês conversam, tá eu aqui pensando. Nós somos igual uma flor de cultura. E aí eu fiquei pensando, como assim uma flor de cultura? Você pode ver que as flores de cultura, você entra em uma flor de cultura, é lindo, tem várias flores lá dentro, várias cores, vários cheiros, porém elas não são cultivadas ali dentro, né? Elas têm um local onde elas vão ser cultivadas. A flor de cultura ela vai só para ser vendido mesmo ali, são poucas que ficam ali dentro no cultivo. E aí eu me perguntando o que isso tem a ver com a aula de hoje? E aí me veio que nós também devemos cultivar a nossa palavra como flores, para que onde a gente estiver, que a gente possa exalar a beleza, né, e o perfume. Porque, assim, nada mais bonito do que você ouvir uma pessoa que fala assim, com calmante na voz, com doçura, aquela pessoa que realmente te acalma. Então, isso é muito bom mesmo, a gente sente essa vibração na pessoa que já tem esse dom. Não é porque eu estou aqui na sua frente, eu sempre falo para você que eu admiro muito o seu jeito de falar, essa doçura que você tem. Então, eu já sei que eu sou estourada, por isso que ele fala, gente, vai procurando em si diminuir, procurando, vamos dizer, até a tonalidade de voz está em nós, vamos dizer, a nossa agressividade, mesmo que você, quando uma pessoa é agressiva, mesmo quando ela fala com doçura, se mostra, vamos dizer, um trovão, porque não sabe falar com essa delicadeza. Então, eu me coloco assim, porque eu sou mais ou menos assim. Então, assim, é claro que a gente vai tentar mudar aos poucos, ninguém muda de uma hora para outra. Mas que isso é muito importante, como a gente fala, e diz a Joana de Ângeles também, que mais importante do que você falar é você também aprender a ouvir, né? E aí, para nós também fica. Se nós estamos aprendendo como falar, nós também devemos aprender a ouvir. Como nós estamos ouvindo? Então, esse é um comentário que eu queria deixar aqui. E se alguém puder também estar vendo lá na Palavra de Vida Eterna, sobre a palavra, vai acrescentar muito. Obrigada a todos. Posso falar? Claro que Posso pode. falar? A Lia falando me fez lembrar um vídeo que já circulou nas redes sociais, daquela experiência que se faz colocando 2 vasos com plantas. Você fala só coisas boas para aquela planta, e no outro, todo dia você passa e fala coisas ruins, horríveis para a outra, né? E a gente vê o desenvolvimento das duas. Quer dizer, vê o desenvolvimento de uma. Ela que escutou aquelas belas palavras se desenvolveu muito bem, ficou linda, formosa. E a outra que só escutou palavras baixas, palavras tristes, essa planta não se desenvolveu. Então, né, me fez lembrar isso. E também a gente com as plantas em casa. Eu tenho plantas aqui em casa, e é interessante que quando a gente conversa, podem chamar a gente de louca, mas quando a gente conversa com as plantas, elas ficam realmente mais bonitas. Quando eu tenho alguma que faz tempo que não me dá uma muda, uma flor, eu converso com elas e é incrível como elas retribuem, dando uma nova muda, soltando uma nova flor. Então, realmente, até com as plantas a palavra tem força, a palavra tem poder, né? Cidinha, uma graça, né? O seu exemplo. E será que as plantas entendem o teor das nossas palavras? Certamente que não. Entretanto, as nossas palavras liberam uma energia, e é isso que as plantas conseguem captar: a energia do bem, a energia negativa. Então,
Nós somos energia. E com relação também à mensagem da Maria Antônia, da nossa querida Lia, gostaria de dizer que a voz dela é belíssima. Hoje ela está gripadinha, né? Mas a voz dela cantando é belíssima. Quem puder ouvir, lá no domingo, ela se faz acompanhar por um violão, e ela canta, e é muito gostoso de ouvir, viu, Lia? Um abraço para você e para todos. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso tempinho está acabando, mas eu acho que se alguém quiser fazer um comentário, ainda dá tempo. Como a Lia disse, é tão importante falar, mas mais importante ainda é ouvir. Porque, para isso, nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Então, isso já nos indica que devemos ouvir mais. Alguém deseja fazer uso da palavra? Eu queria só fazer uma colocação nessa parte que você falou da energia. Eu acho, assim, fundamental, porque no meu trabalho eu vivo isso todos os dias. Quando eu recebo o paciente, às vezes, a maioria das vezes, ele só quer ser ouvido. E a minha expressão corporal de ouvir aquele paciente vai deixar ele mais à vontade, com uma forma mais carinhosa, para ele conseguir se abrir. E na maioria das vezes que eles vão embora, eles vão praticamente outra pessoa. A energia mudou de uma forma que a gente às vezes nem acredita, que só de ouvir ele melhorou. Ele chega com dor, sai sem dor. É muito impressionante. Olha, estamos ouvindo o relato de uma profissional da área de enfermagem. Então, realmente, quando a pessoa ela consegue ser ouvida, porque quantos de nós estamos dispostos a ouvir de fato o outro? Porque ouvir o outro ali no celular, no WhatsApp, nós não estamos colocando a atenção necessária. Então, a Leilane nos coloca que certamente a nossa postura corporal vai dar-nos ao interlocutor a noção exata se estamos aptos, se estamos interessados na sua fala, olharmos nos olhos, observarmos, estarmos atentos, isso faz toda a diferença. Mas alguém gostaria de colocar alguma opinião, algum posicionamento? Vânia, gostaria sim. Eu acredito, não sei se acontece só comigo, mas com todos, né? Esse trabalho de estudo de Paulo, ele fala muito sobre o amor. Então, assim, cada passagem, cada estudo é um convite a uma reflexão do que nós podemos, nos dias de hoje, oferecer. Né? Então, assim, poxa vida, olha que reflexivo essa questão tão importante do nosso falar, que nós usamos tão, assim, às vezes até de forma inconsciente. Então, ele nos traz a consciência o tempo inteiro da nossa importância nos dias de hoje, que nós podemos trabalhar esse amor na fala, que nós podemos trabalhar esse amor ao ouvir. Então, assim, e o verbo, né, a palavra é o verbo, e o verbo é a ação. Então, é a nossa ação, não é só aquela palavrinha que vai ficar ali esquecida, não, ela vai ter todo o envolvimento, todo o nosso trabalho. Então, cada aula é assim uma reflexão, assim, a gente sai renovado para um potencial novo. Então, assim, eu estou muito feliz, muito obrigado, gratidão, assim, por suas palavras, por trazer essa reflexão. Nós que agradecemos, Alessandra. Oi, Vânia. Oi, Lu. Eu sei que o tempo está acabando, mas é só porque a hora que a Leilane falou, essa questão da saúde, eu me lembrei de uma coisa assim, tão assim que a gente às vezes esquece, mas a gente, desde pequeno, a gente sabe que o melhor remédio é a voz carinhosa e o beijinho da mãe, né? Um beijinho que já melhora. E essa questão do trato carinhoso com a pessoa doente, com a pessoa que está sofrendo, a gente vivencia nos nossos trabalhos de apometria, que muitas pessoas chegam ali e só o fato da gente dar a mão e levar ela para a salinha, pedir para que ela
se entregue àqueles sentimentos, ela confia em Jesus, confia na espiritualidade, ela já fica receptiva, ela já se entrega. Então, como todo mundo aqui já falou, todo mundo que já falou, o amor, o carinho, o jeito de falar é poderoso demais. Então, a gente nunca pode esquecer desse poder, né? Jesus tentou lembrar a gente a todo tempo desse poder, que a gente possa se lembrar a cada dia desse poder. Oi, boa noite. Boa noite. Então, uma coisa que ficou com tudo que já foi falado, né, ficou uma coisinha martelando aqui na minha cabeça, que principalmente pegando, né, esse final do texto, né, do cuidado que a gente tem que ter, pela nossa situação hoje, eu acho que cabe até a gente fazer uma atualização desse texto, né, porque hoje não só a gente tem que ter o cuidado e refrear a língua, mas principalmente a gente está precisando refrear os dedos, né? Porque a gente começa a conversar com o pessoal pela internet, ali a caixa de texto fria, né? Muitas vezes você não está vendo a reação da pessoa que está do outro lado, você escreve numa velocidade muito maior do que você estaria falando muitas vezes, né? E muitas vezes você despeja aquela sua opinião sem ter a reação da outra pessoa, porque quando você está conversando com a pessoa, você sente o impacto que você causou. Ali naquela caixa de texto, não, você vai, despeja, e você só vai descobrir o que você causou a hora que aquela pessoa te manda a mensagem de volta, se ela tiver disposição para mandar a mensagem de volta. Então, muitas vezes você pode causar um estrago e nem saber o estrago que você causou. Então, é uma atualização aí que eu acho que é interessante da gente estar fazendo. Muito bem colocado, Wilson, porque certamente quando esse texto foi psicografado, publicado, lá nos idos de 1950, nós não tínhamos essa tecnologia, e nós precisamos tomar cuidado com o uso da tecnologia, porque a tecnologia, ela vem para nos auxiliar, mas não há nada que o ser humano não possa depreciar, usar para o lado mal. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Como disse-nos o Wilson, é muito frio nós nos comunicarmos, por vezes, através de uma caixa de texto, através de aplicativos, porque, de fato, não falta-nos o olho no olho, observarmos o impacto que nossas palavras estejam oferecendo ao outro. Então, a importância de nos humanizarmos, não permitirmos que a tecnologia nos desumanize. Isto é fundamental. Como é importante estarmos juntos, conversarmos, termos encontros presenciais. Esse estudo é online, mas nós também podemos ter a oportunidade de nos encontrarmos, de frequentarmos a Casa Espírita Maria de Nazaré, como tantos outros templos, é um convite para que possamos estar juntos, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo espaço, podendo nos dar, sim, as mãos, sermos humanos numa palavra. Queridos irmãos, mais alguém quer se colocar? Que o relógio está nos convidando a encerrarmos a nossa sessão de estudo das cartas de Paulo de hoje. Vou só falar uma perguntinha, né? Eu escutei o que vocês estavam falando, né? Aí, e depois que você fala, você falou uma coisa errada, né? Entrou errado para outra pessoa. O que nós temos que fazer? O que fazer depois que já foi dito? Só rapidinho. Olha, quem de nós não erra, não é mesmo? Eu acho que ali cabe um sincero pedido de desculpas. Por vezes,
nós não tivemos a intenção, colocamos uma palavra de forma que foi interpretada equivocadamente pelo outro. Por vezes temos uma boa intenção, como, por exemplo, tem uma situação em que uma criança quer oferecer uma maçã para a mãe. Então, ela tem uma maçã vermelha, uma maçã amarela e uma maçã verde. E ela vai dando uma mordidinha em cada uma. A mãe fica indignada. Minha filha, por que você está fazendo isso? Ela falou, mamãe, eu estou provando qual maçã é mais doce para te dar. Então, às vezes, nós interpretamos erradamente a atitude do outro, mas se nós, de alguma forma, melindramos o nosso próximo e percebemos isso porque o próximo nos fala, cabe aí um sincero pedido de desculpas. Mas o outro não aceitou? Aí o problema fica com o outro. A nossa parte nós já fizemos. Tudo bem? É a Cláudia, né? Isso, tá bom, obrigada. Imagine, meus amigos, então, neste momento, nós vamos encerrando o estudo de hoje, convidando a todos para, na próxima terça-feira, neste mesmo horário, estarmos mais uma vez reunidos, desta vez com a condução do nosso querido amigo Ezequiel, na próxima terça-feira. Então, nós estamos nos revezando quinzenalmente, e sem ser na próxima terça, na outra, estarei de volta com muita alegria, e é uma honra participar deste grupo. Quero agradecer enormemente a todas as contribuições que muito ilustram o nosso estudo, nos auxilia, porque não adianta eu chegar aqui só e eu ficar falando. É muito importante a presença, a participação de cada um de vocês. Quero agradecer do fundo do meu coração e convidar a todos para juntos nos ligarmos à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. E neste momento, fechando os nossos olhos, vamos endereçar nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos e sentimentos de muita gratidão pela oportunidade a cada um de nós concedida nessa noite tão especial em que nos dedicamos a estudar as cartas de Paulo. Vamos endereçando o nosso pensamento a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, mãe e protetora de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Desejo a todos um excelente final de noite, uma noite abençoada e que possamos fazer com que essas energias emanadas durante este estudo nos acompanhem durante toda a semana. Muita paz, muita luz, um forte abraço a todos.